o Márcio tem muito a compartilhar com a gente sobre os propósitos e o que significa a filosofia de gestão para nós. Estamos nesse universo da comunicação, da propaganda, o que significa liderança, valores nas nossas empresas e como é que isso tudo pode acontecer na prática, como isso não é só uma teoria linda, como isso sai dos livros e vem para a vida, né? O Márcio é o cara que construiu uma história incrível na Eletro, muito jovem, entrou para uma empresa que fatura alguns bons dinheiros, e deu exemplos incríveis. Ele, de 2004 a 2017, ele comandou essa empresa, ela foi eleita, a Eletro, a melhor empresa para se trabalhar na América Latina por 3 vezes. Além do livro, ele costuma escrever, tem uma relação muito bacana, por exemplo, com a Você S.A., que é um livro tão inspirador, uma revista, aliás, tão inspiradora. A Você S.A., depois dessa onda de cortes da Editora Abril, a Você S.A. continua existindo impressa, Márcio? Sim. Impressa digital. E a importância dela, então... Está lá o Márcio. Então é uma grande honra fazer essa abertura aqui, dessa pessoa incrível que é, desse profissional que viveu histórias maravilhosas, colocou na prática os pensamentos e está aqui agora, gentilmente cedendo esse tempo tão valioso para compartilhar com a gente o conhecimento. E é só um esquenta, porque vai rolar no dia 29 e 30, estou correto? É isso, de outubro, né? De outubro, um encontro, uma imersão, o Márcio, para quem é aqui do interior de São Paulo, Campinas, também tem o aeroporto, para qualquer lugar do Brasil, né? Venham para cá participar e ter a oportunidade de exercitar, de ser mais do que esse esquenta que nós faremos hoje e aprender para valer com a imersão filosofia de gestão. Boa noite, Márcio. É uma honra ter você aqui, cara. Muito obrigado. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado a você. Eu queria só falar umas palavrinhas também, por favor, é rapidinho. E aí entrego o evento para você, Márcio. Nosso fundador, João Fernando Camargo, vive na Europa, agora vive na Suíça, então, por conta do fuso horário, não conseguiu estar aqui conosco ao vivo, mas eu vou ler uma mensagem que ele te manda, tá? Caro Márcio, infelizmente não poderia acompanhar ao vivo o seu League Web Talks devido ao fuso horário. Agradeço antecipadamente em nome de toda a rede pela sua gentileza e disposição de compartilhar seus valorosos conhecimentos com todos nós. A missão da Liga é ajudar, por diferentes meios, a desenvolver os mercados locais. Com sua presença aqui hoje, nós damos mais um importante passo. Obrigado e bom League Web Talks. Então, com estas palavras, eu agora me retiro e deixo a sala para você. Muito obrigado. Aproveitem, colegas. Legal. Bom, primeiro eu quero fazer um agradecimento especial ao Alexandre. Foi ele quem me falou do League Group e para mim é obviamente um enorme prazer, especialmente vindo de um membro que acredita bastante na efetividade desse grupo, que se ajuda, troca ideias, compartilha conhecimento. E, por si só, isso já tem uma grande convergência com o que eu vou mostrar rapidamente para vocês quanto à filosofia de gestão. É sempre um prazer estar com pessoas que acreditam e que, mais do que isso, conseguem sair da inércia e praticar algumas coisas para melhorar o todo. E acho que, Alexandre, você tem dado um bom exemplo disso, e é um prazer aqui atender o seu convite e compartilhar um pouquinho desse conhecimento. E ao pessoal do League Group, aí, o Casarré e a todos, né, aqueles, inclusive, que não puderam estar presentes, fico feliz que vocês tenham se interessado por isso, e espero que depois que a gente terminar o nosso papo, a gente possa se encontrar outras vezes e continuar essa interação, que eu espero seja útil para vocês todos. Eu vou pedir para o Casarré, se ele puder colocar aí na tela de vocês, eu fiz 2 slides só, porque eu não quero que a introdução seja longa, para o papo ser mais amplo.
E eu queria que você colocasse o primeiro slide, um slide vermelho. Isso, esse aí. Eu gosto de usar esse slide, eu costumo usar muitos mais, mas eu acho que esses dois refletem, em resumo, um pouco o que eu quero contar para vocês. Eu sei que vocês são líderes de agências das melhores e mais poderosas do país e que atendem, inclusive, empresas fora dele, e eu sei que vocês lidam com pessoas todos os dias. E por muitos e muitos anos, nós vivemos essa gestão desse lado tradicional, esse lado pizza. E, infelizmente, muitas vezes acaba em pizza mesmo. Tem que ter pensamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência e disciplina, foco em resultados. Ou seja, nenhuma novidade. Aquela cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e sangue, suor e lágrima, que a gente tem que fazer e acabou. E talvez faça sentido, mas infelizmente, normalmente não faz sentido. E aí você não entende por que as pessoas não querem fazer, por que você tem que mandar, por que você tem que ficar dando uma de secretária de todo mundo, lembrando todo mundo que tem que ser feito, e eventualmente as coisas não saem no prazo, ou não saem na qualidade como deveriam, e a gente percebe que tem uma certa precarização, não apenas da qualidade do que se faz, mas da vontade que se tem de fazer. Acordar cedo e fazer o que precisa ser feito cada vez é mais difícil e dá mais trabalho, e parece que as pessoas não estão mais conectadas. Parece que existe uma desconexão generalizada. As pessoas agora vivem um mundo novo, um mundo moderno, que já tem acesso a coisas incrivelmente conectadas, como as redes sociais, que transformam informações boas ou ruins em informações imediatas, mas a lida na gestão das principais empresas do Brasil e do mundo são muito tradicionais e, para ser bem claro, chatas para burro. E as pessoas acabam tendo que viver nesse mundo que já deixou de fazer sentido há muito tempo. A proposta da filosofia de gestão é muito simples. Obviamente, nós não vamos deixar de lado o pensamento estratégico, inovação, dinamismo, nem resiliência e disciplina, e muito menos o foco em resultados. Ou seja, nós consideramos tudo isso e colocamos nessa nova plataforma mais moderna, e aí, obviamente, a gente não usa o coraçãozinho, a gente não usa a pizza, usa o coraçãozinho. Por quê? Porque tudo que você faz, precisa fazer ainda, não deixou de ser importante, só que agora precisa fazer sentido. Agora precisa ter uma autonomia verdadeira. Não é aquela de piadinha ou que é fake e que você não necessariamente vai ter a liberdade que deve. O protagonismo vai ser real. Você vai fazer porque você quer. É uma opção sua e tem convergência de propósitos entre aquilo que você sonha e o que a empresa busca. Assim, você consegue fazer com mais qualidade de vida, porque você faz naturalmente, não precisa de ninguém ficar te mandando fazer. Você encontrou tantas convergências positivas que você opta por fazer. E, obviamente, vivendo nesse mundo mais moderno, passa a ser mais feliz ou feliz. Ou seja, é uma construção muito simples. E o que muda, essencialmente, é o foco na forma. É o cuidado com o como as coisas acontecem. A gente chama isso de filosofia de gestão. E essa filosofia de gestão é bem simples. Casarré, por favor, passa o próximo slide. Já viram que eu já fiz metade da apresentação, né? Essa outra parte é muito simples. Ela é a base na qual tudo ocorre. Ou seja, nós precisamos criar coisas em que as pessoas possam acreditar de verdade. Porque no dia a dia, elas estão tão tristes e chateadas e até enfurecidas com o ambiente onde vivem, a situação política, governos, eleições, dólar, violência, saúde, está tão difícil que as pessoas estão ávidas por acreditar em algo. Mas muitas vezes elas não conseguem acreditar nem nelas mesmas. Então nós vamos fazer coisas que possam de verdade fazer com que as pessoas acreditem. Primeiro nelas e depois em algo mais, se possível, nesse ambiente onde ela vive e chama de trabalho. Se ela acredita de verdade, é porque ela conseguiu convergir alguns propósitos. Então nós vamos ter que ter a humildade para falar com cada uma das pessoas e encontrar pontos de convergência. Não pode ser mais aquele modelinho tradicional de visão, missão e valores na parede e siga-se, e siga. Se você não concorda, foda-se. Não, tem que ser uma coisa consensada, colegiada,
convergida. Porque se você acredita de verdade em você e tem habilidades que te propiciam acreditar em mais alguém, quando você for praticar aquilo que foi concebido, você vai fazer por opção. E se você faz por opção, você melhora por convicção. E aí chega ao ápice da filosofia de gestão, que é o compartilhar. Simplesmente porque você tem amor em você, e isso melhora o mundo. Essa é uma concepção muito simples. Acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Que a gente desdobra em inúmeras práticas de gestão de pessoas, de estratégia, de governança, especialmente a governança da forma, que fala muito do ambiente que vocês vivem, que é o da comunicação, que é uma comunicação dentro de um ambiente com um propósito. E esse propósito é o que coloca sentido nas coisas e que faz com que as pessoas possam se engajar. Ou seja, nós não deixamos de ter a gestão, os processos, as questões de negócio, cultura e pessoas. Pelo contrário, nós temos tudo isso, inclusive metas, mas agora com um ciclo humanizado, que as pessoas podem fazer parte, que as pessoas podem se posicionar e que, ao participarem efetivamente, encontram espaço para serem também afetivas. Quando elas combinam os dois e equilibram, elas podem se tornar líderes melhores e, fazendo isso, constroem uma carreira melhor e empresas melhores também. Falando esse grande resumo, parece algo utópico, intangível, inatingível. Pois bem, até 2017, como o Alexandre falou, eu fui CEO de uma empresa que, quando eu saí dela, ela faturava 44 bilhões de reais. Eu considero que ela era muito bem sucedida. Um pouco antes, ela faturava 12. E quando ela chegou aos 44, nós fizemos isso com os mesmos recursos que nós tínhamos. Ou seja, a empresa que originou esse crescimento vertiginoso foi uma empresa tocada pelas mesmas pessoas de antes, e que talvez não acreditassem nem nelas mesmas, e conseguiram criar um ambiente de prosperidade tão grande, que mudaram a condição de um negócio, com uma rentabilidade, por exemplo, de 4 vezes a média do mercado. É incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, fomos por 7 vezes consecutivas a melhor empresa para trabalhar no Brasil. A gente ganhou de empresas reconhecidíssimas, como a Google, por exemplo. Chegamos a 100% de satisfação das nossas pessoas. No início era 4 mil e depois já estávamos em 12 mil. Ou seja, sim, é possível fazer coisas diferentes, humanizadas, legais, que fazem sentido. E o mais legal de tudo isso é que isso conecta com as pessoas. E não apenas com os millennials, os jovens que estão chegando, mas sim com todos aqueles que ainda acreditam. E aqueles que não acreditam, a gente apresenta a nova filosofia e mostra novos caminhos para que eles possam também acreditar. O Alexandre falou do nosso evento, no dia 29 e 30 de outubro, nós vamos fazer 2 dias de imersão na prática, para mostrar para as pessoas como é que faz isso. E o mais legal é que centenas de pessoas estão se inscrevendo, algumas delas pensando no seu próprio empreendimento, outras pensando na sua vida, e muitas também pensando nas suas empresas. O mais legal é que nós temos todo tipo de gente, todo tipo de interesse, mas um objetivo único, que é fazer com que as coisas voltem a ter sentido, especialmente o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu fiz um resumo bem grande. Normalmente eu faço uma palestra com 18, 20 slides e demoro mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Mas aqui eu quis trazer para vocês o âmago da questão, a essência da filosofia de gestão e a mudança da gestão mais tradicional para essa mais moderna e o poder que ela tem de não apenas encantar e engajar, mas também transformar pessoas em empresas, sobretudo por meio de uma liderança um pouco mais bem preparada e conectada entre a afetividade do que se cobra todos os dias e a efetividade que faz com que os relacionamentos sejam mais frutíferos e vantajosos para todos. Agora, Casa Ré, se você quiser, acho que é uma boa hora para a gente começar a ter perguntas, porque o mais legal não é eu fazer um monólogo, é o papo que a gente pode ter. Quem quiser começar, eu estou à disposição. Já tem perguntas aqui embaixo, é isso? O Vini está aqui comigo, o Vini está sempre comigo, ele é o meu salva-vidas, me ajuda em tudo, porque eu posso até conhecer de algumas coisas, mas de TI eu não conheço porra nenhuma. Mas a gente tem que se cercar das pessoas certas, né? Olha,
Eu aprendi isso, viu? Tenho boas escolhas. Tem uma aqui que o Vini está grifando, que é do próprio Alexandre. Alexandre, você tem que responder as perguntas. Você já sabe tudo. Você já está vivendo isso, cara. Mas tá bom, vai. Você está sendo gentil. Ele falou assim, se ninguém quiser perguntas, eu vou fazer pelo menos para o Márcio não passar no vazio, né? Você acredita que ser horizontal, democrático em nossas empresas diminui a liderança ou dificulta o papel dos líderes? Bem, a maioria das empresas, especialmente aquelas empresas fundadas por um dono, elas têm um ícone. Você é um deles. Outro dia eu tive na Cacau Show, por exemplo, e falei com o Alexandre Costa, ele é um ícone, ele é um dono. O fato do ícone se aproximar das pessoas é maravilhoso, e quanto mais horizontal fizer esse dia a dia, mais legal vai ser. Porque as pessoas não vão confundir você, que é o ícone, com o líder. Você é mais que líder, você é um exemplo a ser seguido. Então, você dificulta a vida do líder? Não, eu acho que não. É claro que as pessoas vão se inspirar mais em você do que propriamente no líder. Pode gerar alguma dificuldade. Mas acho que o líder vai ter um ambiente de igual prosperidade. O que ele precisa é dançar como se ninguém estivesse olhando e parar de ser fresco, de ser o cara que manda em todo mundo. Se ele não precisar ser fresco e achar que ele é o fodão, que tem que mandar em todo mundo, ter um ícone ou não muda nada. Já vi várias empresas de todos os tamanhos. Hoje mesmo eu tive uma que tem 33 mil colaboradores e o dono está em todo lugar e não para. Lá tem 2.600 líderes e eles vivem bem, mesmo com o dono. Então, eu não acho que isso é empecilho. Isso é desculpa de quem não quer fazer uma boa gestão. Muito bem. Meu caro Márcio Fernandes, eu vou começar a trazer aqui agora os nossos colleagues para que eles conversem contigo. Eu vou ficar escondidinho aqui, só administrando a conversa de vocês. Então, colleagues, aproveitem. O League tá legal, viu? Porque eu já participei de 1 milhão de webinars pelo YouTube, pelo Face, pelo tudo, ao vivo, assim, olhando no olho. É show de bola, viu? Muito legal. Legal, né? Legal. O nosso Web Talks é muito bacana nesse sentido, porque a gente consegue colocar várias pessoas ao mesmo tempo interagindo, né? Então, esse momento depois da palestra fica muito rico. Queridos, divirtam-se, eu estou aqui. Qualquer coisa me gritem. Quem vem? Vem o Neto ou vem o Paulo primeiro? Boa noite. Márcio, foi um prazer assim, escutar você falar para mim e para nós aqui da agência. Hoje o nosso ponto central do desenvolvimento, né? Eu queria perguntar um pouco sobre o evento. Ô Neto, eu não estou te ouvindo, você pode repetir? Vamos lá? Você me escuta ou não? Estou te ouvindo agora. Então vamos lá. Eu queria perguntar sobre o evento. Hoje, para nós, isso é o nosso grande desafio como empresa, e a gente acredita muito no que você traz. Ainda colocamos na parede missão, visão e valores, por acreditar que é uma comunicação não só interna, mas externa, né, para as pessoas que passam pela empresa, mas a gente ainda nos guia por valores, pela missão e pela visão. Queria perguntar sobre o seu evento. Ele é um evento que você acredita ser interessante levar algumas lideranças da empresa também para participar, ou é um evento mais voltado aos gestores? E só fala um pouquinho do evento. Ô, Neto, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Para mim, na minha visão, é um evento para líderes e gestores, ou seja, os proprietários. Seria muito legal que não fosse uma visão isolada. Seria muito legal que você tivesse e alguns líderes tivessem, ou seja, é uma coisa combinada, né? Eu falei isso pro Alexandre. É legal que o Alexandre vá, que é o dono da agência? Sim, é legal. Por quê? Porque ele vai dar o exemplo. Mas é muito importante que algumas lideranças também vá, porque essas pessoas, depois, quando voltam para a base, voltam para a agência, vocês conseguem montar um grupo para vocês trocarem ideias e se complementar. Então, eu recomendo que não seja tão isolado.
pelo menos mais uma pessoa. Você fala assim, mas aí é muito caro, vou gastar muito. Não precisa. Mas pelo menos mais uma. Se você não conseguir levar todos os líderes, que seria o ideal, pelo menos um ou dois, sabe, para dar um grupinho. Agora, deixa eu te falar uma coisa quanto à missão, visão e valores, que acho que isso é um ponto que nós vamos trazer lá no evento. Isso foi uma coisa muito enlatada que aconteceu na maioria das empresas. Obviamente eu não sei como é que foi na sua, mas na maioria das empresas algum desenho foi feito em algum momento, foi colocado numa prateleira e virou mais ou menos uma commodity muito parecida. Então aquela coisa que se pensava fazer, olhando para o cliente, quando o cliente chega, vê uma coisa sexy na parede, que ele olha e acha, puta, que legal, muito show, tá meio batidão, sabe? Tipo, eu lembro do nosso setor lá de energia, ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada. Aí você vai na de carne, ser a empresa de carne mais admirada. Então, assim, virou uma coisa muito repetitiva. A única coisa da missão, visão e valores que eu gosto pra caramba são os valores. Porque isso mostra a essência de quem são vocês e no que vocês acreditam como base fundamental para construir outras coisas. Agora, o que vai revelar, especialmente para dentro, mas também para fora, do seu cliente, é o seu propósito. Então, a hora que o cliente entra e lê assim numa parede, o nosso propósito revela a sua razão de existir. E ele olha e fala, putz, eu estou procurando isso. Aí dá liga, cara. Então não é aquela coisinha latadinha, aquela conversinha. Visão. Tipo, o cara olha a sua visão, ele fala assim, tá bom, quando você vai ser essa porra aí? Porque eu digo que você for, você me chama que eu venho aqui comprar. Eu quero comprar o que você já não a sua visão de que um dia você vai ser. Então eu quero saber qual que é o seu propósito agora. Eu estou aqui hoje. Então, essas coisas eram meio comoditizadas. Então, se você me permite uma sugestão, obviamente não vai jogar fora coisas boas, mas mete na cara do cliente assim, meu propósito a minha razão de ser é essa, é assim que nós vamos fazer. E olha para dentro e fala, galera, nós vamos junto nisso ou não? Se vamos junto, vamos arrebentar. E para o cliente você fala, olha, é isso aqui que eu faço, eu não faço sozinho, a minha equipe está junto comigo, nós estamos alinhados nesse negócio aqui, e nós vamos arrebentar a boca do balão. E aí a hora que a sua equipe conecta com a base, seus clientes e os seus colaboradores, com essa pegada mais conectada, de uma gestão aberta, fluida, mais organizada, cara, é infalível. Funciona numa empresa de 50, 100 mil pessoas e funciona bem numa empresa de 10. Por quê? Porque todas elas são pessoas. Beleza, Neto? Perfeito, te agradeço. Nesse link aqui, tutor.com, tem os valores, tudo? Tem. Se eu não me engano, são 4 tipos de passe. Tem um passe que é o mais caro, que eu engraxo o seu sapato, se você quiser. E tem um passe... Tem um passe que é mais barato, que é o passe que você não certifica, não é isso? Que você não faz a prova de certificação. Porque o que nós estamos colocando lá no treinamento é uma certificação para você conseguir plantar na sua empresa sem ter que contratar uma consultoria, entendeu? Porque as empresas que são grandonas, que põem um monte de dinheiro, contratam uma consultoria, eu vou lá e faço pro cara. Agora, o que eu quero? Eu quero que qualquer pessoa, qualquer empresa, de qualquer tamanho, querendo pôr dinheiro ou não, podendo ou não, possa. Então eu fiz uma coisa acessível para uma pessoa física ou jurídica, entendeu? Certo. No link tutor.com, FG na prática, que é a filosofia de gestão na prática, você encontra lá os 4 tipos de passe e nós vamos dar um desconto para a Ligue. Só? Eu não sou tão duro, mas eles disseram que vão dar 2%? Ah, tá bom. 20 tá bom. Aqui a gente só fala de 20 para cima, coisa de agência isso aí. De 20 para cima. Ô Neto, eu anotei isso que você falou de 20 para cima, tá? Isso aí é coisa de atendimento, ô Casarré, não acredita. Tá anotado aqui, tá gravado no evento, viu? Obrigado, viu, Márcio? Eu levarei pelo menos 2 pessoas, depende Legal. mas iremos com certeza. Mas o pessoal lá consegue ajudar se você precisar. É importante que você vá em grupo
e você consiga capturar as coisas para poder implantar depois aí. Vai ser maior orgulho ver vocês se aproveitando, no bom sentido, desse novo conteúdo. Perfeito. Gisele Paulo Boca, quem assume? Não está ouvindo, Paulo? Ô, Paulo, está me ouvindo? Está me ouvindo, Paulo? Está falhando muito. Mas Paulo, a sua voz de locutor, Paulo Boca, está perfeita como sempre. No ar. Já deu para ouvir a voz de radialista. É para repetir a pergunta que eu digitei aqui? Bom, o que eu coloquei aqui é algo que eu tenho visto em editoriais, artigos, conversas formais, informais, palestras. Paulo, não te ouvi não. Você pode repetir, por favor? Tá me ouvindo? Não tá? Alô? Oi, agora sim, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? O que eu digitei aqui muito tem se ouvido em conversas formais, informais, palestras, workshops, etc., sobre um tal, entre aspas, conflito de gerações entre lideranças e pessoas do chamado grupo millennial, principalmente em relação a comprometimento, foco, interesse coletivo e interesse em estabilidade e crescimento a longo prazo. Tem-se uma impressão, mais ou menos generalizada, de que os jovens dessa faixa etária não se interessam muito por essas coisas. Queria só colocar isso como pano de fundo para a discussão e saber se tem uma dica para amenizar esse tal rito de gerações. Tem sim, Paulo. Está me ouvindo bem aí? Tô. Então, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Só para contextualizar um pouco a minha percepção com relação especificamente aos millennials, né? Todo mundo fala que esses jovens que estão chegando agora, que já são os quase nativos digitais, parece que o cara já nasceu e fica passando a mão no berço esperando virar a tela, né? Tudo touchscreen, né? Então, o travesseiro é touchscreen, eles acham que o mundo inteiro é touchscreen e eles mudam de empresa igual eles mudam de tela no iPad, né? Eu tenho um ponto de vista, inclusive testado dentro dessa filosofia de gestão, que aborda um ângulo um pouquinho diferente. Eu vou falar de uma categoria com a qual eu me expus muito, que são esses millennials que viram os pais se matando de trabalhar. Eu imagino que, eu não sei se é seu caso, mas com certeza eu tenho alguns exemplos na minha família, por exemplo, que eles cresceram e não tinham muito acesso aos próprios pais, porque os pais trabalhavam demais, se esforçavam muito, faziam muitas horas extras. E eu conheço até os pais de alguns deles que dizem que tem um orgulho danado de dizer que, graças a essa dedicação tremenda, construíram o patrimônio que têm. E esses jovens chegam na empresa e eles chegam com uma decisão tomada, do tipo, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver nesse mundo de intensa dedicação, de um volume descomunal de trabalho. Então ele pensa assim, bom, o que eu não quero eu já sei. E aí ele se rebela, basicamente, contra tudo aquilo que gerou frustrações na vida dele. Muitas das vezes pelo distanciamento, né? Eu lembro do caso do meu pai, por exemplo, eu não sou mais milênio, infelizmente, mas o meu pai tinha um orgulho danado de dizer que trabalhava 16 horas por dia. E eu acho isso patético, porque eu preferia ter o meu pai do que a hora extra que ele ganhava. Então eu vejo esse trauma muito presente. E aí gera uma certa bronca.
e gera essa rivalidade, que sempre existiu em todas as gerações. Mas essa millennials que você muito apropriadamente destacou é a mais latente por conta da velocidade das comunicações, especialmente potencializadas pelas redes sociais. Então, tudo agora é rápido, tudo é instantâneo, tudo é agora. E aí você fala, poxa, legal, então com todo esse contexto, esses caras continuam chegando na empresa e a gente não consegue domar eles. E a resposta é, não vai dar. Tipo assim, tio, não rola. E é assim que eles falam com a gente. Então não vai rolar. Porque eles querem rápido, e eles querem ser chefe, eles querem mandar, eles querem crescer, eles chegam hoje na agência e amanhã eles querem ser o principal da agência e querem mandar em todo mundo. E é mais ou menos isso. O que nós fazemos dentro da filosofia de gestão para que essas pessoas não deixem de acreditar, sobretudo nelas mesmas, é mostrar que o mundo pode ser um pouco diferente se a gente conseguir compartilhar coisas. Quando a gente integra pessoas assim, a gente sempre cria um modelo de tutorados, ou seja, uma pessoa mais experiente sempre vai vincular com uma pessoa menos experiente. Por quê? Porque aí você confina a rivalidade de gerações em uma relação bilateral. Por exemplo, nós temos o caso de um menino, um jovem, que chama Ricardo, e o caso do seu João. O Ricardo, 22 anos, o seu João, 63. O seu João queria ser funcionário público, trabalhar numa empresa com estabilidade a vida inteira. E o Ricardo foi para o estágio porque o pai mandou, mas no fundo, ele queria montar uma startup e ficar rico, milionário, e ter um unicórnio, né, aquele que fatura 1 bi. E nós pusemos os dois juntos. No começo, obviamente, teve muita briga, e aí a gente tinha uma área de recursos humanos muito bem estruturada, e isso é uma coisa que a gente também fala dentro desse trabalho na filosofia de gestão, para estruturar o ambiente para que o programa de tutoria funcione. Então, no final, o seu João aprendeu a usar o WhatsApp e o menino aprendeu a lidar com um pouco mais de paciência. À medida que eles foram evoluindo, a gente foi ampliando a amostra e fazendo com que eles pudessem conviver com outros grupos, outras duplas. E assim sucessivamente, criando grupos multidisciplinares, combinando as duas idades, a mais jovem e a mais experiente. Essa convivência, ela pode parecer um pouco turbulenta, mas ela não é. As trocas que acontecem depois de um período de introdução são tão positivas que o resultado do investimento que a RH tem que fazer, de tempo, de condução, vale muito a pena. O que a gente só faz no início é reduzir a amostra. 2 pessoas, uma dupla. Então aquela pessoa, ela não vai ser excessivamente cobrada, nós não vamos martelar o dedo dela, nós vamos criar um ambiente organizado para que as coisas possam acontecer. Ou seja, é diferente esse jovem Ricardo com o pai dele, porque eu conheço o pai dele falava assim, vai para cima dos caras, porrada nele, tem que ser promovido, tem que crescer e vai lá, sangue, suor e lágrima. Aí o pai dele, como gestor, que eu também conheço, falava para os mesmos jovens, não o filho dele, o outro, calma, relaxa, vocês são muito ansiosos. Então, a primeira coisa que a gente ensina nesse mix de gerações é que as dicas que você der para o seu filho são as mesmas dicas que você vai dar aqui na empresa. Então, mude o ambiente na sua casa para que você possa receber um ambiente novo aqui, acomodando as ansiedades e controlando as tensões. No final do dia, muitos jovens acabam indo embora do mesmo jeito. Mas quando a gente constrói um pouquinho mais de convergência nesse encontro de gerações, um ambiente de tutoria programada, em que o jovem não só aprende, ele também tem um processo de ensinar, e a gente cria essa troca e depois expande a amostragem, os frutos são incríveis. Por exemplo, o seu João era um gerente e foi promovido para diretor com 63 anos. E o Ricardo, que era um estagiário, hoje é um gerente executivo. Nessa mesma empresa, os dois trabalham até hoje. Tem que ter um pouco de paciência, não pode imaginar que você vai reter alguém, porque tanto um quanto o outro pode exercer o direito de ir embora, e a gente vai preparando um pipeline de gente tão recheado que é até interessante que alguns se vão
para a gente poder renovar o estoque. Ou seja, nós vamos tratar com um pouco mais de naturalidade. E se a gente tiver que reter alguma coisa, a gente vai reter o conhecimento, não as pessoas. Então, eu não vejo com maus olhos isso. É só conversar, entender, pôr o diálogo em prática. As coisas vão funcionar de uma maneira mais leve. O problema é que quando o jovem chega, a gente rotula, bate na cabeça dele e quer que ele muda na porrada. Não vai rolar. Eu tento fazer uns resumos muito grandes, porque isso são processos e práticas e critérios que têm que ser detalhados, né? Mas eu estou passando uma pincelada geral aqui para a gente tentar entender o contexto, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa aí a superficialidade, mas com pouco tempo fica mais difícil. Gisele.